Naquela noite de núpcias, ela sussurrou algo que mudou tudo. Não me solte. E ele, o milionário, fez uma promessa que ninguém imaginava que seria cumprida. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu naquela noite vai te emocionar. O vestido de renda de Paraty ainda estava dobrado sobre a poltrona, quando Isadora percebeu que as mãos de Heitor tremiam. Ali estava um homem de 41 anos, que comandava impérios financeiros por todo o sudeste brasileiro, que nunca demonstrava hesitação em reuniões milionárias, segurando delicadamente seu rosto como se ela fosse feita de cristal de Murano. O perfume de jasmim que impregnava o quarto da suíte do Santa Teresa Hotel no Rio de Janeiro misturava-se com o aroma amadeirado da colônia cara dele, criando uma atmosfera de promessas não ditas. "Não me solte", sussurrou ela com a voz quebrando na última sílaba. Heitor fechou os olhos durante um instante eterno. Suas pestanas projetavam sombras sobre suas bochechas, enquanto a luz dourada das velas dançava nas paredes centenárias. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um murmúrio rouco. "Te prometo a noite mais doce da sua vida." Isadora não imaginava que estava selando um destino muito diferente do que havia planejado. Às vezes, as palavras que sussurramos na escuridão têm o poder de reescrever nosso futuro inteiro, transformando-se em profecias que não compreendemos até que o tempo as revele. 3 meses antes, aos 22 anos, Isadora havia aceitado aquela proposta de casamento sem amor. Apenas a certeza de que salvaria a vinícola familiar no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, da falência completa, havia bastado para assinar aquele contrato disfarçado de romance. Era uma transação comercial vestida de tule e véu, um acordo onde os números importavam mais que os batimentos do coração. Seu pai, Aurélio, havia chorado quando ela aceitou, mas suas lágrimas eram de alívio e não de felicidade. Seu irmão Cássio a havia abraçado com força demais, como se tentasse pedir perdão antecipado pelas decisões que ainda tomaria. A pureza de Isadora não estava apenas na inexperiência, mas na crença ingênua de que poderia manter o coração intocado durante todo aquele arranjo. Ela se considerava pragmática, uma mulher capaz de separar sentimentos de necessidades, como quem separa as uvas boas das ruins na colheita. Durante anos havia cuidado de sua avó doente, havia renunciado a São Paulo e seus sonhos de estudar belas artes, havia aprendido a engolir as lágrimas e sorrir quando tudo dentro dela gritava. Heitor, por sua vez, precisava de uma esposa apresentável para acalmar os investidores conservadores de São Paulo e Rio de Janeiro que questionavam sua vida pessoal turbulenta. Os jornais econômicos já não falavam apenas de suas aquisições brilhantes, mas também de sua solidão permanente, da diferença de quase 2 décadas entre ele e as mulheres com quem aparecia em eventos sociais. Os empresários tradicionais desconfiavam de um líder sem família, sem raízes aparentes, sem a âncora que representa uma esposa nas fotografias oficiais. A manhã seguinte, àquela noite memorável no Rio, trouxe o primeiro sinal de que nada seria como Isadora esperava. Quando acordou nos lençóis de algodão egípcio, encontrou um envelope sobre a mesinha de café. Seus dedos tremeram ao abri-lo, temendo encontrar dinheiro, algum pagamento frio por serviços prestados. Em vez disso, descobriu uma chave antiga, de ferro forjado com desenhos intrincados, e um bilhete escrito à mão com caligrafia firme, mas elegante. "Esta era da minha avó Dalila. Ela dizia que abria o coração de quem a usasse com coragem." Isadora segurou a chave contra a luz matinal que entrava pelas janelas. O metal estava morno, como se guardasse o calor de todas as mãos que o haviam segurado antes. Aquilo confundia todos os seus conceitos sobre aquele homem frio que havia conhecido nas negociações, onde Heitor se sentava com uma postura perfeita e falava de cláusulas matrimoniais como quem discute fusões empresariais. O bilionário que todos descreviam como impiedoso nos negócios havia guardado uma relíquia sentimental durante anos, esperando o momento certo para entregá-la. Quando ele emergiu do banheiro, vestido com um roupão de seda escuro, seus olhos buscaram imediatamente a reação dela. "Não vai perguntar o que ela abre?" disse Heitor, apoiando-se no batente da porta. "Importa?" respondeu Isadora,
fechando o punho ao redor da chave. Às vezes, o símbolo é mais importante que a fechadura. Pela primeira vez desde que se conheceram, Heitor sorriu de verdade. Não foi o sorriso controlado dos eventos sociais, nem a careta educada das negociações. Foi um sorriso que alcançou seus olhos castanhos escuros, transformando completamente seu rosto e tirando anos de dureza acumulada. Durante as primeiras 6 semanas de casamento, viveram como estranhos educados, sob o mesmo teto da fazenda em Campos do Jordão. A propriedade se estendia como um labirinto de história entre as montanhas paulistas, com suas paredes de pedra refletindo o sol da serra. Isadora explorava os jardins intermináveis, repletos de hortênsias e araucárias, enquanto Heitor passava 18 horas trancado em seu escritório de pé direito alto e móveis de jacarandá. A fazenda respirava tradições antigas. Os funcionários ainda faziam reverências ao estilo antigo. O café era servido em porcelana Schmidt, às 8 em ponto cada manhã, e cada móvel contava uma história de gerações. A governanta Nivalda, uma mulher de 60 anos com o cabelo preso em coque perfeito, dirigia a casa com disciplina militar. "Senhora", dizia Nivalda cada vez que Isadora tentava se servir água sozinha, "permita-me, é meu trabalho. Por favor, me chame de Isadora", rogava ela cada vez, sabendo que a resposta seria sempre a mesma negativa respeitosa. Isadora não podia simplesmente sair quando quisesse. Precisava avisar Nivalda. Precisava estar sempre impecável para as visitas inesperadas da sociedade paulistana. Sempre sorridente durante as reuniões onde as senhoras mais velhas sussurravam sobre sua juventude com uma mistura de inveja e desaprovação. As paredes da fazenda eram grossas, mas não o suficiente para bloquear os murmúrios. "É tão jovem", ouviu uma tarde do Salão Azul. "O que pode saber de casamento uma criatura assim?" "O dinheiro dele comprou mais que uma esposa", respondeu outra voz. "Comprou uma enfermeira para quando envelhecer." Isadora apertou os punhos, sentindo as unhas cravando em suas palmas. Quis entrar e defender sua dignidade, explicar que sua família precisava de ajuda, que isso era um sacrifício e não ambição. Mas permaneceu no corredor, respirando fundo o aroma dos pinheiros que entrava pela janela aberta. Naquela noite, durante o jantar silencioso na sala de jantar formal, Heitor finalmente levantou os olhos do celular. "Te ouvi no corredor hoje à tarde", disse, cortando seu filé mignon com precisão cirúrgica. Isadora deixou o garfo sobre o prato, o som do metal ecoando no silêncio. Não sabia que tinha uma audição tão boa. "O escritório divide parede com aquele corredor", explicou ele, sem emoção aparente na voz. "As mulheres que vêm tomar chá são cobras com pérolas. Sempre foram." "E isso não te incomoda?" Heitor se recostou na cadeira, estudando-a com aqueles olhos castanhos, que pareciam ler mais do que ela queria revelar. "Parei de me preocupar com as opiniões alheias há 20 anos. Você deveria fazer o mesmo." "Não é tão fácil quando você tem 22, respondeu Isadora, sentindo as lágrimas ardendo, mas recusando-se a deixá-las cair. "Quando ainda acredita que importa o que pensam de você." Pela primeira vez, Heitor pareceu considerar realmente suas palavras. Pegou sua taça de vinho tinto, girou-a lentamente, observando como o líquido aderia ao cristal, e finalmente falou com algo que quase parecia compreensão. "Minha mãe tinha sua idade quando se casou com meu pai. As cobras também a morderam até que ela aprendeu a morder de volta." "E funcionou?" "Não", admitiu ele, com uma amargura que cortava o ar. "Eventualmente, o veneno a envenenou também." Isadora não soube o que dizer diante daquela revelação inesperada. Heitor se levantou, deixou seu guardanapo dobrado perfeitamente sobre a mesa e saiu da sala de jantar sem olhar para trás. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela não se sentiu completamente sozinha naquele palácio de silêncios. O 4º mês trouxe uma descoberta que mudaria a textura de sua convivência. Isadora havia estado explorando as alas menos usadas da fazenda durante uma tarde particularmente quente de janeiro, quando o ar parecia vibrar com o calor. Abriu uma porta no fim de um corredor cheio de retratos de antepassados com olhares severos, e encontrou um salão coberto de lençóis brancos. Quando retirou o tecido do móvel maior, a poeira dançou nos raios de sol que entravam pelas persianas fechadas.
Era um piano de cauda Steinway, preto como a noite, com as teclas de marfim amareladas pelo tempo. Seus dedos tocaram uma nota quase por instinto. O som encheu o cômodo com uma clareza surpreendente, como se o instrumento tivesse estado esperando décadas para ser despertado. Isadora se sentou no banco estofado, ajustou sua posição e começou a tocar. As notas de Aquarela do Brasil fluíram de seus dedos com uma facilidade que a surpreendeu. Havia passado anos sem praticar, desde que sua avó adoeceu e o piano familiar teve que ser vendido para pagar remédios. Mas os dedos lembravam, a memória muscular intacta debaixo das camadas de tempo e renúncia. Estava tão absorta na música que não escutou os passos. Não percebeu quando a porta se abriu completamente, nem quando uma figura parou na entrada. Só quando terminou o último acorde e o silêncio voltou, Isadora sentiu a presença atrás dela. Virou-se bruscamente e encontrou Heitor apoiado no batente da porta. Sua expressão era de dor pura, como se cada nota tivesse sido uma agulha atravessando sua pele. As mãos pendiam ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos de tanta tensão, e seus olhos normalmente controlados brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não sabia que tinha alguém aqui, disse Isadora, levantando-se do banco. Desculpa, devia ter pedido permissão antes de... Minha mãe, interrompeu o reitor com a voz quebrada como cristal. Ela tocava esse piano. Isadora deu um passo em direção a ele, mas Heitor levantou uma mão para detê-la. Tocava exatamente essa peça, Aquarela do Brasil. Era a favorita dela, continuou respirando com dificuldade. Eu tinha 8 anos quando ela foi embora. 33 anos depois, ainda consigo ouvi-la se fechar os olhos. Foi embora? Perguntou Isadora suavemente, compreendendo que havia tocado algo muito mais profundo que um instrumento. Heitor caminhou em direção ao piano, como se movesse através da água, cada passo exigindo um esforço consciente. Tocou as teclas com um dedo, produzindo uma nota solitária que se desvaneceu no ar carregado de poeira e memórias. Um dia ela estava aqui, tocando essa peça neste piano, disse, com o olhar perdido nas teclas. No dia seguinte, suas roupas haviam sumido do guarda-roupa, suas joias do porta-joias, e só restou um bilhete que dizia: "Me perdoe". Meu pai queimou o bilhete naquela mesma noite. Trancou este salão com chave. Disse que a música havia morrido com sua partida. Nunca voltou a vê-la? Nunca, confirmou Heitor, finalmente erguendo os olhos para Isadora. Durante anos a procurei. Contratei investigadores particulares, segui pistas falsas por todo o Brasil. Finalmente entendi que algumas pessoas não querem ser encontradas, que alguns abandonos são permanentes. Isadora sentiu lágrimas rolando por suas próprias bochechas. Não por pena, mas pelo peso de compreender subitamente a complexidade do homem à sua frente. O bilionário frio era um menino abandonado que havia construído muralhas de negócios e controle para nunca mais sentir aquela dor. O som da música é seu maior consolo ou sua maior agonia? Perguntou ela. Heitor a olhou durante um longo momento, e em seus olhos Isadora viu a batalha entre a honestidade e o instinto de proteção. As duas coisas, admitiu finalmente. É como uma ferida que nunca sarou completamente. Cada vez que ouço essas notas, sangra de novo. Mas também é a única coisa que me conecta com quem eu era, antes de aprender a não sentir. Isadora se aproximou devagar, sem desviar o olhar. Quando estava perto o suficiente, estendeu sua mão. Heitor a olhou como se fosse uma criatura estranha, algo que não compreendia completamente. "O que quer que eu faça com o piano?" perguntou Isadora. "Trancamos o salão de novo?" A pergunta flutuou entre eles como uma decisão que definiria o curso de tudo o que viria depois. Heitor pegou a mão dela, seus dedos envolvendo os de Isadora com um calor inesperado. "Toca", disse, com a voz apenas um sussurro. "Por favor, toca. Se as feridas vão sangrar de qualquer jeito, que pelo menos sangrem com beleza." Depois daquele dia no salão do piano, algo se desbloqueou entre eles. Como uma fechadura enferrujada que finalmente cede à chave correta, a distância formal começou a se transformar em algo mais quente, mais genuíno. Heitor começou a aparecer na porta do salão quando Isadora tocava.
sempre mantendo-se na entrada, como se cruzar completamente o limite fosse arriscado demais ainda. Uma noite depois que ela terminou de tocar uma peça de Villa-Lobos, ele falou de sua posição habitual. Jantaria comigo hoje à noite? Não na sala de jantar. No terraço. Isadora girou no banco do piano, surpresa pelo convite. No terraço? Sob as estrelas de Campos do Jordão, confirmou ele, com algo que quase parecia timidez. Se quiser, claro. Às 9 da noite, Isadora desceu ao terraço e parou no último degrau, maravilhada. Heitor havia transformado o espaço. Centenas de velas flutuavam em tigelas de água entre as colunas, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. Uma mesa pequena havia sido preparada sob a paineira central com toalhas de linho branco e talheres de prata antiga. O aroma de jasmim, misturado com o ar fresco da montanha, criava uma atmosfera embriagadora. Não precisava fazer tudo isso, disse Isadora, aproximando-se devagar. Heitor estava de pé junto à mesa, vestido informalmente para seus padrões. Uma camisa branca com os primeiros botões desabotoados, sem gravata, com as mangas enroladas até os cotovelos. Era a primeira vez que Isadora o via tão relaxado. Queria fazer, respondeu ele, afastando uma cadeira para ela. Faz tempo demais que não janto sob o céu aberto. O jantar foi servido por Nivalda, que não conseguiu esconder completamente sua surpresa diante da montagem romântica. Salada caprese fresca, filé ao molho madeira, legumes grelhados e vinho branco brasileiro bem gelado. Cada prato era uma obra de arte, mas o que realmente importava era a conversa que começou a fluir entre eles. Me conta sobre sua família, pediu Heitor servindo vinho na taça de Isadora. A história verdadeira, não a versão oficial. Isadora girou a taça entre seus dedos, observando como a luz das velas se refratava no cristal. Meu pai, Aurélio, é um sonhador, começou. Sempre acreditou que a vinícola familiar seria seu legado, sua forma de deixar marca no mundo. Mas sonhar não paga as contas. Meu irmão Cássio fez uma pausa, sentindo o nó familiar no estômago. Cássio tem o talento do meu pai para sonhar, mas nenhuma de suas boas intenções. O que ele fez? Promessas, respondeu Isadora simplesmente. Prometeu que administraria as vendas, que expandiríamos o negócio, que tudo daria certo. Mas cada promessa era um passo mais perto do precipício. Heitor assentiu sem julgar, apenas escutando. E sua mãe? Morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer de pulmão, embora nunca tenha fumado um dia na vida, disse Isadora, sentindo a velha dor apertando seu peito. Depois disso, minha avó Severina veio morar conosco. Ela mantinha tudo unido até que o Alzheimer começou a roubá-la aos poucos. Cuidei dela dos 16 anos até que faleceu ano passado. Por isso você não foi para São Paulo, observou Heitor. Sacrificou seus sonhos pela família muito antes deste casamento. Isadora o olhou, surpresa que ele tivesse lembrado aquele detalhe mencionado casualmente durante as negociações meses atrás. Alguém tinha que fazer. Você não pode construir sonhos nas costas das pessoas que ama. E este casamento? Perguntou Heitor com uma vulnerabilidade incomum na voz. Também é um sacrifício? A pergunta flutuou entre eles, pesada e significativa. Isadora poderia ter mentido, poderia ter dado a resposta diplomática. Mas algo naquela noite estrelada, na intimidade daquele terraço iluminado por velas, exigia honestidade. Começou sendo um sacrifício, admitiu. Uma transação onde eu dava minha liberdade e recebia salvação financeira para minha família. Mas agora, pressionou ele suavemente. Agora não tenho certeza do que é, confessou Isadora. Já não parece tão simples quanto um acordo comercial. Heitor deixou sua taça sobre a mesa, a mão tremendo ligeiramente. Inclinou-se para a frente, seus olhos castanhos capturando a luz das velas. Preciso confessar uma coisa, disse com a voz tensa. Este casamento também não foi o que todos pensam para mim. Como assim? Os investidores, as aparências... Isso era parte da verdade, mas não toda, explicou. Meu pai construiu um império, mas também construiu uma prisão. Cada decisão que tomei em 40 anos foi calculada, medida, projetada para manter esse império intacto. Nunca me permiti querer algo só porque queria.
Nunca me permiti sentir sem estratégia por trás. E eu? Perguntou Isadora, sentindo seu coração acelerar. Fui uma estratégia? No começo, sim, admitiu Heitor. E a honestidade doeu mais que qualquer mentira. Mas tem algo em você, Isadora. Algo em sua forma de tocar piano, como se as notas pudessem curar o mundo. Algo em como trata Nivalda com respeito genuíno, em vez de superioridade educada. Algo em como olha os campos de hortênsias cada manhã, como se visse esperança onde eu só vejo terra. Não sou especial, protestou ela. Só sou uma garota de Bento Gonçalves que... Você é uma mulher que sacrificou sua juventude pela família não uma vez, mas 2 vezes, interrompeu Heitor. Isso não é comum. Isso é extraordinário. Isadora sentiu lágrimas quentes rolando por suas bochechas. Não lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo. Reconhecimento, validação, a sensação embriagante de ser realmente vista pela primeira vez em anos. Não sei como fazer isso, sussurrou ela. Não sei como ser esposa de verdade em vez de só atuar o papel. Heitor se levantou de sua cadeira e caminhou até ela. Ajoelhou-se ao lado de Isadora, pegando suas mãos entre as suas. Eu também não sei, admitiu. Já falhei nisso antes. 2 vezes. Mulheres que não conseguiram suportar a solidão desta vida, que fugiram quando descobriram a verdade sobre mim. Que verdade? Heitor hesitou, e Isadora viu o medo cruzar seu rosto. Medo de perder, medo de revelar demais, medo de ser abandonado de novo, como naquela manhã quando tinha 8 anos, e a música de sua mãe parou para sempre. Em breve, prometeu ele finalmente. Em breve vou te contar tudo. Mas hoje à noite, podemos simplesmente estar aqui? Podemos fingir que somos apenas 2 pessoas jantando sob as estrelas, sem contratos nem complicações? Isadora assentiu, apertando suas mãos. Podemos tentar. E tentaram. Conversaram até que as velas se consumiram uma por uma. Heitor contou histórias sobre sua avó Dalila, a mulher que o criou depois que sua mãe partiu, que lhe ensinou que a honra não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez. Isadora descreveu as tardes nos vinhedos de Bento Gonçalves. O cheiro das uvas maduras, o som das risadas dos trabalhadores durante a vindima. Quando finalmente subiram as escadas juntos perto da meia-noite, suas mãos se roçaram acidentalmente. Nenhum se afastou. Aquele pequeno contato tão insignificante para outros foi para eles uma declaração silenciosa de que algo estava mudando, crescendo como as vinhas na primavera, devagar, mas inevitável. O 6º mês chegou com o calor abrasador de fevereiro, e uma revelação que faria tremer os alicerces de sua frágil conexão. Isadora estava no jardim cedo uma manhã, regando as rosas que havia plantado no terraço, quando Nivalda apareceu com expressão preocupada. Senhora, há visitas, anunciou a governanta. Seu pai e seu irmão insistem em vê-la imediatamente. O coração de Isadora afundou. Algo no tom de Nivalda sugeria que não era uma visita social cordial. Tirou as luvas de jardinagem e correu para a sala principal, onde encontrou seu pai Aurélio andando nervosamente e seu irmão Cássio olhando pela janela com as mãos nos bolsos. Pai, disse Isadora, não esperava te ver até mês que vem. Aurélio se virou, e Isadora viu imediatamente que ele havia estado chorando. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto abatido. Filha, precisamos conversar. O que aconteceu? Perguntou ela, sentindo o pânico subindo pela garganta. A vinícola... A vinícola está bem, interrompeu Cássio, finalmente se virando. Graças ao seu sacrifício. Havia veneno naquela última palavra, mas Isadora ignorou. Então, o quê? Aurélio se deixou cair em uma das poltronas de veludo, seus ombros curvados, sob um peso invisível. É o Cássio. Ele cometeu um erro terrível. Que tipo de erro? Exigiu Isadora, olhando para seu irmão. Cássio finalmente a encarou, e ela viu algo em seus olhos que a congelou. Vergonha misturada com desespero. Búzios, disse simplesmente. Os cassinos de Búzios. Isadora sentiu o chão se mover sob seus pés. Não. Me diz que você não fez o que eu acho que fez. Pensei que conseguiria dobrar o dinheiro, explicou Cássio rapidamente. Pensei que se ganhasse o suficiente,
Poderíamos pagar tudo o que seu marido havia investido, e você poderia ser livre. Mas o quê? Exigiu Isadora com a voz subindo. Você perdeu o dinheiro? Pior, interveio Aurélio com a voz quebrada. Ele deve a agiotas. Gente perigosa. Estão ameaçando destruir a vinícola se não pagarmos em 2 semanas, completou Cássio. Precisamos de mais dinheiro. Precisamos que você peça ao seu marido que... Não! Gritou Isadora, surpreendendo-se com a ferocidade de sua reação. Absolutamente não. Isadora, por favor, rogou Aurélio. É seu irmão, é sua família. Vocês me venderam para este casamento para salvar a vinícola, disse Isadora, tremendo de raiva. Me pediram que sacrificasse minha vida, minha juventude, minha liberdade. E eu fiz. Assinei aqueles papéis. Atravessei a porta desta fazenda sabendo que nunca mais seria a mesma pessoa. E agora me dizem que o Cássio apostou todo esse sacrifício em mesas de blackjack? Cássio se aproximou tentando pegar sua mão, mas ela se afastou. Desculpa, disse ele com lágrimas nos olhos. Desculpa tanto. Pensei que... Pensou? O interrompeu Isadora. Quando você pensou em algo além de si mesmo, Cássio? A mãe morreu e você sumiu por meses. A vovó adoeceu e eu larguei meus sonhos para cuidar dela enquanto você prometia voltar logo. Este casamento foi para te salvar dos seus próprios erros e agora me pede que peça mais? É que não tem mais ninguém, sussurrou Aurélio. Se não pagarmos, vamos perder tudo de verdade desta vez. E Cássio? Essas pessoas não param em só tomar propriedades. A porta da sala se abriu antes que Isadora pudesse responder. Heitor entrou, vestido com um terno impecável apesar da hora cedo. Seu olhar varreu a cena. Isadora tremendo de raiva, Aurélio afundado na poltrona, Cássio com cara de culpado junto à janela. Interrompo algo? Perguntou Heitor, com aquela voz controlada que Isadora havia aprendido a reconhecer como sinal de que estava processando muito mais do que mostrava. Minha família estava saindo, disse Isadora firmemente, olhando para seu pai e irmão. Já terminamos de conversar. Isadora, por favor, rogou Aurélio, levantando-se. Pelo menos pense. Não há nada para pensar, respondeu ela. Fiz tudo o que podia fazer. O resto depende de vocês. Heitor não disse nada, apenas se afastou para deixar Aurélio e Cássio passarem. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio na sala era tão denso que Isadora sentia que podia tocá-lo. Quanto eles precisam? Perguntou Heitor finalmente. Isadora se virou bruscamente para ele. Não vou te pedir nada. Não estou perguntando se vai pedir, esclareceu ele, caminhando até o bar e servindo-se um uísque apesar da hora. Estou perguntando quanto eles precisam. Heitor, meu irmão jogou o dinheiro que você deu para salvar a vinícola, explicou Isadora, sentindo lágrimas de vergonha queimando seus olhos. Apostou em cassinos e agora deve a agiotas. Isso não é seu problema. Isso não fazia parte do nosso acordo. Heitor tomou um gole de sua bebida, estudando-a por cima da borda do copo. Família é complicado, disse finalmente. Eu entendo melhor do que você pensa. Por que faria isso? Perguntou Isadora confusa. Depois de tudo que acabou de ouvir, por que ia querer ajudar? Heitor deixou o copo sobre a mesa de mármore com um golpe seco. Porque quando minha mãe foi embora, um tio por parte dela apareceu 2 anos depois pedindo dinheiro. Meu pai o expulsou aos chutes. Disse que família que abandona não merece salvação. Vi como aquele homem que uma vez havia sido bem-sucedido se destruiu. Morreu sozinho nas ruas do Rio. E sempre me perguntei se as coisas teriam sido diferentes se alguém tivesse mostrado compaixão em vez de justiça. Isso não é a mesma coisa, protestou Isadora. Cássio cometeu um erro horrível. Traiu meu sacrifício. Sim, concordou Heitor. Mas puni-lo não vai desfazer esse erro. Só vai criar mais dor. Isadora se deixou cair na mesma poltrona onde seu pai estivera sentado momentos antes. As lágrimas finalmente caíram. Lágrimas de raiva, vergonha, esgotamento emocional. Não quero que pense que me casei com você por causa disso, soluçou. Não quero que pense que minha família vê este casamento como um banco interminável. Heitor atravessou a sala e se ajoelhou na frente dela, igual àquela noite no terraço sob as estrelas. Me escuta, disse, pegando seu rosto entre as mãos. Vou resolver o problema do seu irmão,
mas com uma condição. Qual? Que você aprenda a colocar limites, disse Heitor firmemente. Que pare de se sacrificar por pessoas que não apreciam seu sacrifício. Que entenda que salvar alguém das consequências de suas ações não é amor, é permitir que continuem se destruindo. Como faço isso? Perguntou Isadora com a voz pequena. São minha família. E eu sou seu marido, respondeu ele com uma intensidade que a surpreendeu. Talvez seja a hora de decidir qual família importa mais agora. O 8º mês chegou com um convite inesperado. Heitor precisava viajar ao litoral fluminense para se reunir com investidores e, pela primeira vez, pediu a Isadora que o acompanhasse. Não precisa vir se não quiser, disse ele enquanto arrumava documentos em sua pasta de couro. Será principalmente trabalho. Isadora, que havia estado observando da porta do escritório, sorriu. Gostaria de ir. Nunca vi Paraty. A viagem de carro foi tranquila. Isadora observava a paisagem mudar pela janela. As montanhas de Campos do Jordão, dando lugar ao litoral verde, as cidadezinhas históricas com suas igrejas coloniais, o mar azul aparecendo entre as curvas da estrada. Heitor trabalhava em seu laptop, mas ocasionalmente levantava os olhos e seus olhares se encontravam, compartilhando um momento de conexão silenciosa antes de voltarem às respectivas atividades. Chegaram a Paraty ao entardecer. A cidade colonial parecia saída de um postal. Casarões coloridos de portas e janelas pintadas, ruas de pedra, barcos de pesca balançando na baía, o cheiro de mar e comida caseira impregnando o ar. Heitor havia reservado um quarto em uma das pousadas boutique com vista para o mar. A reunião é amanhã cedo, explicou enquanto subiam as escadas estreitas. Hoje podemos relaxar. Jantaram em um restaurante local, onde Heitor foi reconhecido, mas tratado com a indiferença natural dos caiçaras, que não se impressionam facilmente com riqueza. Comeram moqueca capixaba, peixe fresco grelhado e beberam cerveja gelada. Isadora riu quando Heitor tentou abrir uma ostra e falhou, espalhando água salgada por toda a mesa. Não sou tão elegante quanto você pensa, brincou ele, limpando a bagunça com um guardanapo. Nunca pensei que fosse elegante, respondeu Isadora com um sorriso travesso. Pensei que fosse intimidador. E agora? Agora penso que é um homem que não sabe abrir ostras, disse ela, pegando uma da bandeja. Deixa eu te ensinar. A noite foi leve, cheia de risadas e conversa fácil. Caminharam pela cidade histórica depois de jantar, com a brisa fresca do mar bagunçando o cabelo de Isadora. Heitor tirou seu paletó e colocou sobre os ombros dela, um gesto simples que pareceu infinitamente íntimo. Mas a manhã seguinte trouxe uma mudança dramática. Isadora acordou com o som da chuva batendo nas janelas. Não era a chuva suave da serra, mas uma tempestade verdadeira do litoral. Vento uivando, ondas quebrando contra as pedras, o céu negro como a noite. A reunião foi cancelada, anunciou Heitor, desligando o telefone. As estradas estão fechadas por alagamentos. Estamos presos aqui pelo menos até amanhã. Isadora olhou ao redor do quarto da pousada. Era aconchegante, mas simples. Uma cama de casal com colcha de retalhos, paredes pintadas de branco, um pequeno banheiro com azulejos portugueses. Nada como o luxo da fazenda de Campos do Jordão. O que fazemos? Perguntou ela. Heitor deu de ombros, e Isadora se surpreendeu ao ver um sorriso genuíno em seu rosto. Não faço ideia. Faz décadas que não fico preso sem nada para fazer. Passaram o dia como duas pessoas normais. Heitor desceu à recepção e voltou com um tabuleiro de damas emprestado. Jogaram partida após partida, enquanto a tempestade rugia lá fora, com Isadora ganhando mais do que perdendo para a surpresa de ambos. Jogava com meu avô, explicou ela pulando 3 peças dele de uma vez. Me ensinou que a dama não é sobre poder, mas sobre paciência. Quando chegou a hora do almoço, descobriram que o restaurante da pousada estava fechado, devido a uma queda de energia. Heitor, para espanto de Isadora, anunciou que cozinharia. Você? Cozinhar? Perguntou ela, incrédula. Minha avó Dalila me ensinou antes de morrer, explicou ele, procurando ingredientes na pequena cozinha da pousada com permissão do dono. Dizia que um homem que não consegue se alimentar está à mercê do mundo.
Isadora o observou enquanto ele preparava o omelete com uma habilidade surpreendente. Seus movimentos eram precisos, mas relaxados, tão diferente da tensão habitual que carregava nos ombros. Quando a omelete ficou pronta, perfeitamente dourada e macia no centro, sentaram-se para comê-la direto da frigideira, dividindo garfos e rindo quando os pedaços se desmanchavam. Essa é a melhor coisa que comi em meses, disse Isadora honestamente. É porque foi feita sem pretensões, respondeu Heitor. Sem porcelana cara, sem funcionários servindo, sem a necessidade de impressionar ninguém. À tarde, enquanto a tempestade continuava, se viram deitados na cama simplesmente conversando. Heitor falou sobre seu medo de trovões, uma fobia desenvolvida durante uma tempestade particularmente violenta na semana depois que sua mãe partiu, quando o céu pareceu refletir sua devastação interna. Por que nunca me contou isso antes? Perguntou Isadora, deitada de lado para olhá-lo. Porque um homem de 42 anos com medo de trovão parece ridículo, admitiu ele. Não é ridículo, disse Isadora suavemente. É humano. Quando um trovão particularmente forte sacudiu o quarto, Heitor se tensionou visivelmente. Sem pensar, Isadora pegou sua mão e começou a cantar. Era uma moda de viola antiga que sua mãe costumava cantar, desafinada, mas cheia de calor. Heitor a olhou como se fosse um milagre. O que está fazendo? Perguntou ele. Distraindo você, respondeu Isadora simplesmente. Minha mãe dizia que o medo odeia música porque música é coragem em forma de som. Heitor apertou sua mão e naquele gesto simples, Isadora sentiu algo mudar profundamente entre eles. Já não eram o bilionário e a jovem esposa. Eram duas pessoas encontrando refúgio uma na outra contra as tempestades do mundo. Naquela noite, quando a energia ainda não tinha voltado e só tinham velas para iluminar o quarto, fizeram amor de novo. Mas desta vez foi diferente da noite de núpcias no Rio. Desta vez, não havia nervosismo nem transação implícita. Desta vez, foi uma escolha consciente, um ato de intimidade real construído sobre semanas de conversas, revelações e o lento tecer da confiança. Depois, deitados no escuro com apenas o som da chuva lá fora, Heitor finalmente falou as palavras que vinha guardando há meses. Estou doente, Isadora. Ela se tensionou ao seu lado. Como assim? Meu coração, explicou ele com a voz tremendo. Uma condição congênita. Os médicos do INCOR monitoram há anos, mas é progressiva. Por isso as outras mulheres foram embora quando descobriram. Por isso, nunca me permiti querer algo real. Isadora se sentou acendendo uma das velas para poder ver seu rosto. Quão doente? Controlável com tratamento, disse Heitor, mas não curável, e eventualmente vai piorar. Por isso se casou comigo? Perguntou Isadora, sentindo uma mistura de emoções. Queria alguém jovem que não estivesse esperando sua morte para herdar? Heitor também se sentou pegando suas mãos. No começo, sim, mas agora me apavora pensar que você ficou pelos motivos errados. Que quando tudo isso acabar, terá desperdiçado sua juventude com um homem que não pode te dar todas as décadas que merece. Isadora o estudou à luz piscante da vela. Viu o medo em seus olhos, a vulnerabilidade que raramente permitia que o mundo visse. E compreendeu que esta revelação era seu maior ato de confiança. Sabe qual é a diferença entre você e meu irmão Cássio? Perguntou ela finalmente. Qual? Cássio me usa porque nunca pensa nas consequências para os outros, explicou Isadora. Você escondeu isso porque pensava demais nas consequências para mim. Ambos estão errados, mas pelo menos seu erro vem do cuidado em vez da indiferença. Não sei se isso me faz melhor ou pior, admitiu Heitor. Me faz ficar, disse Isadora simplesmente. Heitor a olhou como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. Por quê? Por obrigação do contrato? Não, respondeu ela com firmeza. Porque neste quarto simples, durante esta tempestade, vi o homem real por trás do bilionário. Vi o homem que cozinha omelete e perde no jogo de damas e tem medo de trovão. E esse homem vale a pena ficar. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Heitor. Lágrimas que provavelmente levava anos sem derramar. Isadora o abraçou e ele se permitiu ser segurado, ser vulnerável, ser humano.
Os meses seguintes trouxeram uma metamorfose gradual, mas profunda. Isadora não simplesmente aceitou a condição de Heitor. Tornou-se sua aliada mais feroz na batalha contra ela. Começou a estudar nutrição cardíaca, consultando com especialistas do INCOR em São Paulo, reformulando completamente os cardápios da fazenda. Nivalda, inicialmente resistente à mudança, eventualmente se tornou sua cúmplice. Juntas transformaram a dieta da fazenda. Mais peixe fresco, menos carne vermelha, azeite de oliva em abundância, castanhas, frutas, verduras das hortas locais. Cada refeição se tornava um ato de amor disfarçado de necessidade. Isso tem gosto de papelão, protestava Heitor durante o almoço, olhando desconfiado para o peixe grelhado. Isso tem gosto de que eu quero que você viva, respondia Isadora firmemente. Come. Mas não era só a comida. Isadora insistiu em caminhadas matinais juntos pelos campos de araucárias. No começo, Heitor resistia, argumentando que tinha reuniões, ligações importantes, negócios para resolver. Isadora era implacável. Seus negócios podem esperar 30 minutos, dizia, já vestida com roupa confortável e esperando-o na porta. Seu coração não pode. As caminhadas se tornaram seu ritual sagrado. Saíam quando o sol mal começava a dourar os campos, quando o ar ainda estava fresco e o mundo parecia pertencer só a eles. Caminhavam em silêncio às vezes, outras vezes conversando sobre tudo e nada. Heitor começou a notar coisas que nunca havia visto antes, como a luz mudava a cor das hortênsias, o som dos pássaros anunciando o dia, o cheiro da terra úmida depois da irrigação noturna. Nunca prestei atenção nessas coisas, admitiu uma manhã, parando para observar um campo de lavandas roxas. Sempre estive ocupado demais construindo impérios para ver o que já tinha. Isadora pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Os impérios são feitos por homens. Esses campos estavam aqui antes de você e estarão aqui depois. Há sabedoria nisso. O obstáculo maior não era a doença física, mas o orgulho de Heitor. Um homem que havia controlado cada aspecto de sua vida durante décadas, agora dependia dos cuidados de uma esposa 20 anos mais nova. Isso doía mais que qualquer sintoma físico. Uma tarde, depois de uma consulta médica particularmente difícil em São Paulo, Heitor explodiu no caminho de volta à fazenda. Não preciso que me trate como um inválido, gritou batendo no volante. Posso cuidar de mim mesmo. Claramente não pode, respondeu Isadora com igual intensidade. Ou já esqueceu que estava trabalhando 18 horas por dia, comendo o que Nivalda colocasse na sua frente, ignorando cada sinal de alerta do seu corpo? Essa é minha decisão. Não quando sua decisão me deixa viúva aos 23 anos, contra-atacou Isadora. Você se casou comigo. Isso significa que suas decisões me afetam também. Heitor parou o carro abruptamente no acostamento da estrada. Por um momento, só se ouvia sua respiração pesada e o tic-tac do motor esfriando. Finalmente, com a voz quebrada, sussurrou. Tenho medo. Isadora se virou para ele, sua raiva evaporando instantaneamente. De quê? De ser fraco, admitiu Heitor, olhando para suas mãos no volante. De precisar de ajuda. De me tornar um fardo para você. De que você me olhe algum dia e veja um velho doente em vez de... Em vez de quê? Perguntou Isadora suavemente. Em vez de alguém que merece seu amor. Isadora sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Pegou o rosto de Heitor entre as mãos, obrigando-o a olhá-la. Me escuta bem, disse com voz firme. Força não é nunca pedir ajuda. Força é se permitir ser vulnerável com as pessoas que te amam. Minha avó me ensinou isso. Quando o Alzheimer começou a roubá-la, ela lutou contra cada oferta de ajuda. Mas os momentos mais lindos que compartilhamos foram quando finalmente se permitiu ser cuidada. Porque naquela vulnerabilidade encontrou conexão. Não quero que cuide de mim por obrigação, disse Heitor. Não é obrigação, respondeu Isadora. É escolha. Cada manhã acordo e escolho cuidar de você. Escolho este casamento. Escolho você. Heitor a beijou então, com um desespero que falava de anos de solidão terminando, de muralhas caindo, de um homem finalmente se permitindo acreditar que merecia ser amado. Os meses seguintes trouxeram mudanças visíveis.
Os exames médicos começaram a mostrar melhorias. Níveis de colesterol baixando, pressão arterial estabilizando, o coração funcionando com menos esforço. Os médicos estavam espantados. "O que quer que esteja fazendo?", disse o cardiologista principal. "Continue fazendo." Mas as mudanças mais profundas não estavam nos números dos exames. Estavam em como Heitor começou a sorrir mais facilmente, em como seus ombros já não estavam permanentemente tensos, em como passou a recusar reuniões para passar tempo com Isadora. Estavam nas tardes que passavam juntos no salão do piano, com ela tocando e ele simplesmente ouvindo. As memórias dolorosas de sua mãe se transformando lentamente em algo mais suave, mais gerenciável. Uma tarde, enquanto Isadora tocava uma peça particularmente complexa de Chopin, Heitor se aproximou do piano e colocou suas mãos sobre as teclas junto com as dela, tentando seguir a melodia. Seus dedos eram desajeitados, sem prática, produzindo notas desarmônicas que quebravam a harmonia. "Desculpa", disse afastando as mãos envergonhado. "Estraguei a música." Isadora parou sua interpretação e pegou suas mãos. "Não estragou nada", disse. "Criou algo novo. A música nem sempre precisa ser perfeita para ser bonita." Heitor a olhou com uma expressão de espanto, como se ela acabasse de revelar um segredo universal. "É isso que estamos fazendo?", perguntou. "Criando algo novo de todas as notas desarmônicas de nossas vidas?" "Sim", respondeu Isadora simplesmente. "É exatamente isso que estamos fazendo." O 11º mês trouxe uma revelação que redefiniu a compreensão de Isadora sobre o homem com quem havia se casado. Tinha ido a Bento Gonçalves, sua cidade natal no Vale dos Vinhedos, para visitar seu pai e verificar o estado da vinícola. O negócio finalmente prosperava depois de meses de gestão cuidadosa e sem a interferência destrutiva de Cássio, que estava cumprindo um programa de reabilitação para jogadores compulsivos em São Paulo. Enquanto caminhava pelas ruas familiares de sua infância, passou em frente a um prédio novo que não reconhecia. Era moderno, com janelas grandes e uma placa elegante que dizia Escola de Artes Visuais Severina, o nome de sua avó. Confusa, Isadora parou. Nunca tinha ouvido falar dessa escola. Aproximou-se da entrada, onde um folheto informativo estava disponível. Enquanto lia, suas mãos começaram a tremer. A escola oferecia bolsas integrais para jovens de famílias de baixa renda interessados em estudar belas artes. Segundo o folheto, havia sido fundada por um doador anônimo há exatamente 9 meses, logo depois que Isadora e Heitor tiveram aquela conversa no terraço sob as estrelas, onde ela havia mencionado seus sonhos abandonados. Isadora entrou no prédio. A recepcionista a recebeu com um sorriso. "Posso ajudar?" "Esse doador anônimo", disse Isadora com a voz tremendo. "Quem é?" A recepcionista pareceu desconfortável. "Desculpe, mas a confidencialidade é importante para o benfeitor. Só posso dizer que é alguém que acredita que nenhuma jovem deveria ter que abandonar seus sonhos por obrigações familiares." Isadora não precisava de mais confirmação. Essas palavras específicas, essa frase exata, era algo que ela havia dito a Heitor durante a conversa íntima deles. Ele havia estado escutando, realmente escutando, e havia agido silenciosamente. Quando voltou à fazenda naquela noite, encontrou Heitor em seu escritório como sempre, revisando documentos com sua concentração habitual. Isadora entrou sem bater, fechou a porta atrás dela e ficou ali, observando-o. Heitor levantou os olhos, notando sua expressão. "O que aconteceu? Seu pai está bem?" "Fui a Bento Gonçalves", disse Isadora devagar. "Sim, eu sei." "E? Vi um prédio novo", continuou ela. "Uma escola de artes, com o nome da minha avó." Heitor ficou tenso, seus dedos parando sobre o teclado do laptop. Não disse nada, mas também não negou. "Por quê?" perguntou Isadora, sentindo lágrimas rolando por suas bochechas. "Por que faria isso sem me contar?" Heitor fechou seu laptop devagar e se recostou na cadeira. "Porque não foi por você", disse finalmente. "Foi por mim." "Não entendo." Heitor se levantou e caminhou até a janela que dava para os campos escurecidos. "Quando você tinha 16 anos, sacrificou seus sonhos para cuidar da sua avó", explicou. "Eu tinha 16 quando meu pai me obrigou a abandonar a música.
Disse que homens de negócios não perdem tempo com arte. Queimou todas as minhas partituras, vendeu o piano da minha mãe, me matriculou na escola de administração. Heitor, não posso te devolver o tempo que você perdeu, continuou ele sem se virar. Não posso fazer você voltar a ter 16 e dar opções diferentes. Mas posso garantir que outras jovens não tenham que escolher entre seus sonhos e suas responsabilidades. Posso dar a elas o que nós nunca tivemos: liberdade para ser quem realmente são. Isadora atravessou o escritório e o abraçou por trás, pressionando sua bochecha contra suas costas. Não foi só por você, sussurrou. Foi por nós. Por quem poderíamos ter sido se o mundo tivesse sido mais gentil? Heitor se virou em seus braços e Isadora viu que ele também estava chorando. Lágrimas silenciosas rolando por seu rosto habitualmente controlado. A vida toda construí coisas, disse. Prédios, empresas, impérios. Mas nunca construí nada que realmente importasse até essa escola. Até que encontrei uma forma de transformar nossa dor compartilhada em esperança para outros. Te amo, disse Isadora, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las, autênticas e surpreendentes em sua simplicidade. Não pelo seu dinheiro, nem por salvar minha família. Te amo por isso. Por quem você é quando ninguém está olhando. Heitor a beijou com uma ternura que contrastava com a intensidade de suas emoções. Quando finalmente se separaram, ele apoiou sua testa contra a dela. Tenho tanto medo de te perder, confessou. Cada dia que passa, me apaixono mais. E cada dia o medo de que meu coração falhe cresce também. Então não pense nos dias que podem não vir, disse Isadora. Pense só neste momento, neste escritório, nos meus braços ao seu redor, no fato de que estou aqui te escolhendo cada segundo. Fizeram amor naquela noite no escritório, sobre o sofá de couro onde Heitor havia passado tantas horas trabalhando em solidão. Foi urgente e terno ao mesmo tempo, um ato de reafirmação de vida contra o medo da morte. Uma declaração de que o presente importava mais que qualquer futuro incerto. O primeiro ano completo de casamento se aproximava, e com ele chegou a festa da uva em Bento Gonçalves. Heitor havia tentado evitar o evento, preferindo a privacidade da fazenda, mas Isadora insistiu. Não podemos nos esconder para sempre, argumentou. E eu quero dançar música gaúcha com você sob as luzes das barracas. A festa era um turbilhão de cor, música e vida. Isadora usava um vestido de prenda vermelho intenso que Heitor havia mandado fazer especialmente para ela, com bordados tradicionais que se moviam como ondas quando ela caminhava. Heitor, vestido com traje de gala gaúcho, não conseguia tirar os olhos dela. Estavam na barraca particular de uma família de investidores, quando uma mulher elegante de cabelo prateado se aproximou. Tinha aproximadamente 60 anos, vestida com um vestido de prenda azul marinho que falava de dinheiro e tradição. Seus olhos, quando pousaram em Isadora, eram calculistas. Heitor, disse a mulher, beijando-o em ambas as bochechas. Quanto tempo sem te ver? Teodora, respondeu ele com certa tensão. Não esperava te ver aqui. Teodora? Repetiu Isadora, sentindo algo estranho no nome. A mulher se virou para ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Então essa é a nova esposa. Jovem, como as outras. Espero que seja diferente. Ele tem o hábito de colecionar esposas no papel e descartá-las na prática. Ambas eram jovens como você. Teodora, disse Heitor bruscamente, esse não é o momento, nem o lugar. Para quê? Para verdades, respondeu a mulher. Acho que sua esposa merece saber com quem se casou. Isadora sentiu o chão se mover sob seus pés, mas manteve a compostura. Quem é você? Perguntou diretamente. Teodora sorriu, desta vez com genuíno prazer diante da confrontação direta. Sou a irmã mais velha dele, do primeiro casamento do pai dele no Rio Grande do Sul. Um segredo bem guardado durante décadas. O resto da noite foi um borrão. Heitor praticamente arrastou Isadora para fora da barraca, ignorando os olhares curiosos. A viagem de volta à fazenda no carro foi tensa e silenciosa. Isadora observava pela janela as luzes de Bento Gonçalves desaparecendo atrás deles, processando a informação.
Quando finalmente chegaram à fazenda, Heitor foi direto para seu escritório. Isadora o seguiu, determinada a não deixar que ele se escondesse atrás do trabalho, como sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. "Conversa comigo", exigiu, fechando a porta do escritório atrás dela. "Não há nada para conversar", respondeu Heitor, servindo-se um uísque com mãos que tremiam ligeiramente. "Você tem uma irmã que nunca mencionou", disse Isadora. "Isso parece algo bem importante para conversar." Heitor tomou um gole longo antes de responder. "Meu pai teve um primeiro casamento no Rio Grande do Sul antes de conhecer minha mãe", explicou com voz cansada. "Teodora nasceu desse casamento. Quando meu avô paterno morreu, deixou disposições para que ela recebesse parte da herança. Mas meu pai lutou contra isso durante anos, argumentando que o casamento havia sido anulado e que ela não tinha direitos. E eu continuei essa briga depois que meu pai morreu", admitiu Heitor sem olhá-la. "Porque era isso que ele me ensinou a fazer. Proteger o império familiar a qualquer custo, mesmo se esse custo fosse negar a uma mulher o que legalmente lhe pertencia." Isadora se aproximou devagar, processando essa nova camada de complexidade no homem que amava. Por que agora? Por que ela apareceu na festa? Porque os advogados dela finalmente encontraram documentos que provam irrefutavelmente seu direito à metade do patrimônio do meu avô, explicou Heitor. "Documentos que eu tinha estado escondendo durante anos." "Heitor", sussurrou Isadora, horrorizada. Ele finalmente a olhou e em seus olhos ela viu vergonha profunda. "Está vendo agora por que te disse que não sou o homem que você pensa que sou? Não sou generoso nem bom. Sou o produto de um pai que me ensinou que família é só quem leva seu sobrenome e que todos os outros são inimigos em potencial." Isadora se sentou no sofá precisando processar isso. Heitor havia financiado uma escola para ajudar jovens como ela, mas também havia negado à própria irmã o que legalmente lhe pertencia. "O que vai fazer agora?" perguntou finalmente. "O que posso fazer?" respondeu ele amargamente. "Ela tem os documentos. Meus advogados dizem que não há como lutar contra isso. Vou perder metade do império que meu pai e avô construíram." "Não é seu império", disse Isadora suavemente. "É o império deles. Você só tem sido o guardião." Heitor a olhou surpreso. "Como pode ficar tão calma sobre isso?" "Porque o dinheiro não é o que me faz ficar", respondeu Isadora. "E porque se você tem estado escondendo documentos legais durante anos para negar a uma mulher o que ela merece, então talvez perder metade do império seja a consequência apropriada." "Está do lado dela?" perguntou Heitor, sem conseguir esconder a dor na voz. "Estou do lado do que é certo", esclareceu Isadora. "Igual estou do lado do que é certo quando se trata de cuidar da sua saúde. Igual estou do lado do que é certo quando se trata de colocar limites com minha família. Ser sua esposa não significa apoiar cegamente cada decisão que toma. Significa te ajudar a ser uma pessoa melhor do que era." Heitor se deixou cair em sua cadeira de escritório, de repente parecendo cada um de seus 42 anos. "Não sei como consertar isso." "Começa pelo óbvio", sugeriu Isadora. "Convide-a para jantar. Escute a história dela. E dê o que ela merece, não porque os documentos te obrigam, mas porque é o certo." "É minha irmã", disse Heitor como se as palavras fossem novas em sua boca. "E nem sequer a conheço." "Então conheça agora", disse Isadora, aproximando-se e pegando suas mãos. "Nunca é tarde demais para fazer o certo. Isso também minha avó me ensinou." 3 dias depois, Teodora chegou à fazenda. Isadora a recebeu pessoalmente na porta, para surpresa de Nivalda, que esperava fazer isso ela mesma. "Obrigada por vir", disse Isadora, estendendo sua mão. Teodora a estudou com olhos avaliadores antes de apertar sua mão. "Não esperava que o convite viesse de você. Meu marido é bom para negócios, não para reconciliações familiares", explicou Isadora com um sorriso. "Isso é meu território." O jantar foi servido na sala de jantar principal, mas Isadora havia insistido em um ambiente mais informal. Velas em vez do lustre, música suave em vez de silêncio formal, uma mesa redonda em vez da retangular, onde Heitor sempre sentava na cabeceira. No começo a conversa foi rígida. Teodora falava de sua vida em Porto Alegre, onde havia criado 3 filhos depois que seu marido,
um professor universitário, morreu jovem. Heitor escutava, mas mal participava. Isadora, frustrada com seu silêncio, decidiu provocar. Fala para a gente do seu pai, disse olhando diretamente para Heitor. O pai que os dois compartilharam. Heitor se tensionou visivelmente, mas Teodora surpreendentemente riu. O que há para dizer? Era um homem complicado. Ambicioso, trabalhador, completamente incapaz de expressar afeto de forma normal. Parecia com meu avô, acrescentou Teodora. Minha mãe sempre dizia que os homens da família eram feitos de pedra e números. Seu pai também te abandonou? Perguntou Heitor de repente com algo doloroso na voz. Teodora o olhou com uma mistura de surpresa e compreensão. Não me abandonou, nos expulsou, a mim e a minha mãe. Quando eu tinha 5 anos, decidiu que seu primeiro casamento havia sido um erro de juventude. Teve o casamento anulado, nos mandou viver com os pais da minha mãe no Rio Grande do Sul e refez sua vida em São Paulo como se nunca tivéssemos existido. Não sabia, disse Heitor com a voz quebrada. Meu pai nunca mencionou que tinha outra filha. Claro que não, respondeu Teodora com amargura. Eu era a evidência do fracasso dele. E os homens da família não falham. Só revisam a história deles. Isadora observava o intercâmbio, vendo como as peças do quebra-cabeça se encaixavam. 2 crianças abandonadas de formas diferentes pelo mesmo homem. Um deixado por uma mãe que não conseguiu mais suportar. Outra expulsa por um pai que queria apagar seu passado. Quando minha mãe foi embora, disse Heitor devagar, como se cada palavra custasse, pensei que era minha culpa, que se eu tivesse sido um filho melhor, mais forte, menos sensível, ela teria ficado. E quando meu pai nos expulsou, acrescentou Teodora, eu pensei que se tivesse sido especial o suficiente, ele teria querido me manter. Os 2 estavam errados, disse Isadora firmemente. Os adultos tomam decisões por suas próprias razões, e as crianças não são responsáveis por consertar os casamentos quebrados dos pais. Houve um silêncio longo. Então Teodora falou com voz suave. Durante anos, te odiei. Odiava que você tivesse tudo o que me foi negado. O sobrenome, a herança, a vida privilegiada. Mas quando te vi na festa com sua jovem esposa, vi algo nos seus olhos que reconheci. Solidão. Apesar de todo o seu dinheiro e poder, estava tão sozinho quanto eu. Estava, admitiu Heitor, até ela aparecer. Isadora sentiu lágrimas picando seus olhos. Heitor a olhou então, com uma vulnerabilidade completa no rosto. Teodora, não posso mudar o passado, disse, voltando-se para a irmã. Não posso fazer nosso pai ser diferente ou desfazer os anos que você passou lutando pelo que legalmente lhe pertencia. Mas posso fazer algo agora. O quê? Perguntou Teodora cautelosamente. Dar o que você merece, não porque os documentos me obrigam, mas porque é correto, respondeu Heitor. E mais que isso, se estiver disposta a conhecer minha irmã. Não como adversários legais, mas como família. Teodora o estudou durante um longo momento. Então, para surpresa de todos, sorriu. Não era um sorriso cínico ou amargo, mas algo genuíno e quente. Gostaria disso, disse. Gostaria muito. O resto do jantar fluiu com mais facilidade. Teodora falou de seus filhos, um médico, um músico e uma professora. Heitor falou de seus planos de reduzir sua carga de trabalho, de passar mais tempo na fazenda, de talvez finalmente aprender a tocar o piano de sua mãe. Isadora compartilhou histórias de Bento Gonçalves, da vinícola, de suas esperanças para o futuro. Quando Teodora se preparava para ir embora, Isadora a acompanhou à porta, enquanto Heitor falava com os advogados para começar os trâmites de divisão do patrimônio. Obrigada, disse Teodora na porta. Não só pelo jantar, mas por... Ele precisava de alguém como você. Alguém que o visse realmente. Todos precisamos disso, respondeu Isadora. Ser vistos, ser conhecidos, ser amados de qualquer forma. Quando o carro de Teodora desapareceu pela estrada de entrada, Isadora encontrou Heitor no salão do piano. Estava sentado no banco, seus dedos tocando suavemente as teclas, sem produzir melodia real. Está bem? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Perdi metade do meu império hoje, disse Heitor, mas ganhei uma irmã.
Não tenho certeza de como devo me sentir sobre isso. Sente as duas coisas, sugeriu Isadora. A perda e o ganho. Elas não precisam se cancelar. Heitor a abraçou então, apertando-a contra ele com uma intensidade que falava de gratidão e amor em partes iguais. Como você ficou tão sábia aos 23 anos? Perguntou contra seu cabelo. Não sou sábia, respondeu Isadora. Só aprendi cedo que o que realmente importa não pode ser comprado nem vendido. O 14º mês trouxe uma prova inesperada. Os investidores de Brasília com quem Heitor havia estado negociando uma fusão crítica finalmente exigiram reuniões presenciais. Era um mês de trabalho intenso na capital federal e não podia ser adiado sem perder o negócio completamente. Vem comigo, disse Heitor enquanto arrumava sua mala. Não quero ficar um mês sem te ver. Isadora, que havia estado observando da porta do quarto, balançou a cabeça negativamente. Você precisa se concentrar no trabalho. E eu preciso ver se consigo ficar sozinha aqui, sem me sentir prisioneira. Heitor parou de dobrar uma camisa, olhando-a com preocupação. Está dizendo que se sente prisioneira? Não exatamente, esclareceu Isadora entrando e sentando-se na cama. Mas quando cheguei aqui há 1 ano, este lugar parecia uma gaiola dourada, e agora que nos aproximamos, que te amo, preciso ter certeza de que este é meu lar por escolha, não só porque me acostumei. Heitor se sentou ao lado dela, pegando sua mão. E se descobrir que quer ir embora? Não vou embora, prometeu Isadora. Mas preciso provar para mim mesma que fico porque quero, não porque devo. A despedida no aeroporto foi mais difícil do que qualquer um dos dois antecipou. Heitor a abraçou durante muito tempo, inalando seu perfume como se quisesse memorizá-lo. 1 mês, disse. 30 dias. Consigo fazer isso. Conseguimos fazer isso, corrigiu Isadora beijando-o. Liga quando chegar. Os primeiros dias depois de sua partida foram estranhos. Isadora vagava pela fazenda, redescobrindo espaços que havia explorado no começo de seu casamento, mas com olhos completamente diferentes. O salão do piano já não era um lugar de dor escondida, mas de cura. O jardim já não era só bonito, mas cheio de memórias de caminhadas matinais com Heitor. Mas também descobriu algo importante. Podia ser feliz ali sozinha. Não a felicidade completa que sentia com Heitor, mas um contentamento próprio que vinha de finalmente sentir que aquele lugar também lhe pertencia. Decidiu fazer mudanças. Com a ajuda de Nivalda, começou a transformar os salões empoeirados que ninguém usava. Um se tornou um ateliê de arte, com cavaletes, tintas e grandes janelas que deixavam entrar a luz da serra. Outro se transformou em uma biblioteca mais aconchegante, com poltronas confortáveis e uma lareira que fazia mais que só decorar. Senhora, disse Nivalda uma tarde, observando as transformações, o senhor pode se surpreender quando voltar. Espero que sim, respondeu Isadora com um sorriso. Esta fazenda precisa de vida, não só preservação. Durante as tardes, Isadora pintava. Havia passado anos sem tocar um pincel, mas agora redescobria a alegria de criar. Pintou os campos de araucárias ao amanhecer, as hortênsias em flor, os rostos das pessoas que trabalhavam nas propriedades vizinhas. Cada pincelada se sentia como recuperar uma parte de si mesma que havia estado adormecida. Heitor ligava toda a noite. No começo as conversas eram tensas, cheias de sinto sua falta e silêncios desconfortáveis. Mas gradualmente encontraram seu ritmo. Ele contava sobre as negociações, os desafios culturais de trabalhar com os brasilienses, a beleza da arquitetura modernista. Ela descrevia suas transformações da fazenda, suas pinturas, suas conversas com Teodora, que havia começado a ligar regularmente. Você está diferente, observou Heitor durante uma ligação na 3ª semana. Mais leve. Me sinto diferente, admitiu Isadora. Acho que precisava deste tempo para entender que te escolho, não por necessidade, mas por amor real. E eu? Perguntou Heitor com vulnerabilidade na voz. Como pareço? Como alguém que precisa voltar para casa logo, respondeu Isadora com um sorriso. Sinto sua falta, Heitor. Não de forma codependente, de forma saudável, de uma forma que diz que minha vida é completa sozinha, mas infinitamente melhor com você nela. Na 4ª semana,
Isadora plantou um jardim de rosas no terraço, onde haviam jantado sob as estrelas meses atrás. Cada rosa representava um mês de seu casamento. Os difíceis, os transformadores, os dolorosos, os lindos. Trabalhou com as próprias mãos, sentindo a terra sob as unhas, o sol nas costas, o suor na testa. Nivalda a observava da janela da cozinha, balançando a cabeça com um sorriso. Essa jovem está fazendo este lugar respirar de novo, comentou com outro funcionário. O senhor escolheu bem, mesmo que não soubesse na época. Quando Heitor finalmente voltou, exausto mas bem-sucedido com a fusão completada, encontrou a fazenda transformada. As paredes que uma vez pareciam cinzas, agora brilhavam com cor. Os salões fechados agora estavam cheios de luz e possibilidade. E no centro do terraço, um jardim de rosas florescia, cada pétala um testemunho do tempo e cuidado. Isadora o esperava na entrada. Quando ele desceu do carro, largou sua pasta e simplesmente a olhou, absorvendo a visão completa de sua esposa em seu elemento, em seu lar, brilhando com confiança própria. Bem-vindo para casa, disse Isadora. Heitor cruzou a distância entre eles em 3 passadas longas e a beijou com um desespero, que falava de 30 noites dormindo sozinho, de 1000 momentos querendo compartilhar algo com ela e só tendo um telefone. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. "O que você fez com minha fazenda?" perguntou ele olhando ao redor. "Fiz nossa", respondeu Isadora simplesmente. "Espero que não se importe." Heitor a abraçou, apertando-a contra ele. "Não me importo. Me faz perceber que este lugar tem estado morto por décadas, e você o trouxe de volta à vida, assim como me trouxe de volta à vida." Naquela noite, depois que Heitor tomou banho e jantaram juntos no novo jardim de rosas, ele tirou uma caixinha pequena de sua jaqueta. "Trouxe algo de Brasília para você", disse entregando-a. Isadora abriu a caixa e encontrou um colar delicado, uma rosa de ouro com pétalas intrincadas, cada uma gravada com palavras em português. "Leia as pétalas", instruiu Heitor suavemente. Isadora aproximou o colar da luz das velas. Em cada pétala estava gravada uma palavra: coragem, compaixão, força, graça, amor, paciência, esperança. "São as qualidades que vejo em você", explicou Heitor. "As qualidades que transformaram um homem quebrado em alguém que acredita que merece felicidade." Isadora sentiu lágrimas rolando por suas bochechas enquanto Heitor colocava o colar nela. "É lindo", sussurrou. "Não tanto quanto você", respondeu ele. Mas quase. Sentaram-se em silêncio por um momento, aproveitando simplesmente estar juntos de novo. Então, Isadora falou: "Tem algo que preciso te contar." Heitor se tensionou ligeiramente. "O quê?" "Estou grávida", disse Isadora, olhando-o diretamente. "Engravidei logo antes de você ir para Brasília." O rosto de Heitor passou por uma série de emoções: surpresa, alegria, medo, tudo em rápida sucessão. Finalmente, algo que parecia pânico se instalou. "Tem certeza?" 3 testes de certeza", confirmou Isadora. "E já fui ao médico. Está tudo bem. Saudável." Heitor se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro entre as rosas. "Um bebê", murmurou. "Vamos ter um bebê." "Sim", disse Isadora, observando-o cuidadosamente. "Não está feliz?" Heitor parou, virando-se para ela com olhos brilhando de lágrimas. "Estou apavorado", admitiu. "Meu pai transformou uma criança sensível em um homem frio. E se eu fizer o mesmo? E se não conseguir ser o pai que uma criança merece? E se meu coração falhar e deixar essa criança sem pai, assim como eu fui deixado sem mãe?" Isadora se levantou e caminhou até ele, pegando seu rosto entre as mãos. "Heitor, o fato de ter esses medos já te faz diferente do seu pai. Ele nunca se questionou. Você não consegue parar de se questionar. Essa é a diferença entre repetir erros e aprender com eles. Mas minha saúde..." "Sua saúde está melhor do que nunca", interrompeu Isadora firmemente. "Os médicos estão espantados com seu progresso. Sim, há riscos, mas há riscos em tudo. Não podemos viver com medo do que pode acontecer." Heitor se ajoelhou, pressionando sua bochecha contra a barriga ainda plana de Isadora. "Tenho 42 anos", sussurrou.
Serei um pai velho. Será um pai sábio, corrigiu Isadora acariciando seu cabelo. Um pai que conhece o preço da distância emocional. Um pai que entende o valor de estar presente. Um pai que pode ensinar que está tudo bem ser vulnerável, estar assustado, precisar de ajuda. Heitor levantou o olhar, seus olhos castanhos encontrando os dela. Como pode ter tanta certeza? Porque te conheço, respondeu Isadora simplesmente. Conheço o homem que guardou a chave da avó por décadas, esperando alguém em quem confiar. Conheço o homem que construiu uma escola para jovens sonhadoras. Conheço o homem que fez as pazes com a irmã perdida. Esse homem será um pai maravilhoso. Heitor se levantou, abraçando-a com uma mistura de medo e esperança. E se eu falhar? Então vai falhar junto, disse Isadora. Você não está sozinho nisso. Nunca mais estará sozinho. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparação e transformação. Isadora experimentou todos os sintomas clássicos da gravidez inicial. Enjoos matinais que duravam o dia todo durante o calor intenso do verão da serra. Fadiga que a fazia tirar cochilos longos. Mudanças de humor que a tinham chorando por comerciais de TV. Heitor, para seu crédito, esteve presente para tudo. Cancelou reuniões para segurar seu cabelo enquanto vomitava. Aprendeu a fazer chás de gengibre que ajudavam com os enjoos. Levantava à meia-noite para satisfazer desejos estranhos. Sorvete de doce de leite com azeitonas, sopa fria às 3 da manhã, laranjas de suas próprias árvores com sal. Mas também enfrentou seus próprios demônios. Uma noite Isadora o encontrou no quarto do bebê que estavam preparando, sentado no chão com a cabeça entre as mãos. — O que foi? Perguntou ela, sentando-se desajeitadamente ao lado dele, sua barriga de 5 meses dificultando. — Meu pai nunca me pegou no colo, disse Heitor com voz quebrada. Nem uma vez nas minhas memórias. Dizia que crianças precisavam aprender independência desde o primeiro dia. Então você vai pegar nosso filho no colo até seus braços cansarem, respondeu Isadora firmemente. E então eu vou pegar, e então você de novo. É assim que se constroem novas tradições, escolhendo conscientemente fazer o oposto da dor. E se não tiver tempo suficiente? Perguntou Heitor, com o medo mais profundo finalmente emergindo. E se meu coração falhar antes dessa criança ser grande o suficiente para me lembrar? Então faremos cada momento contar, disse Isadora, pegando sua mão e colocando-a sobre sua barriga onde o bebê havia começado a se mexer. Sente isso. Isso é vida. Isso é esperança. Essa é nossa forma de dizer que acreditamos no futuro, mesmo quando dá medo. Heitor sentiu o pequeno chute contra a palma e começou a chorar. Lágrimas silenciosas que rolavam por suas bochechas enquanto a realidade da paternidade finalmente se tornava real. Oi, pequeno, sussurrou para a barriga. Sou seu pai, e vou te amar tanto que isso vai ser mais forte que qualquer medo. O 18º mês de casamento, quando Isadora estava no 8º mês de gravidez, chegou a terceira e última grande revelação. O tabelião de São Paulo ligou para dizer que havia encontrado algo nos arquivos, documentos relacionados com a chave que Heitor havia dado a Isadora na primeira manhã de casamento. Dirigiram juntos para a cidade, com Heitor dirigindo cuidadosamente sobre cada lombada para não sacudir Isadora. No escritório do tabelião, um homem mais velho com óculos de leitura apresentaram um envelope lacrado e uma pequena caixa de segurança do banco. Esta chave, disse o tabelião, apontando para a chave antiga que Isadora havia levado pendurada em uma corrente ao redor do pescoço durante todos esses meses, abre esta caixa. E segundo nossos registros, foi depositada aqui há exatamente 18 meses. Isadora e Heitor se entreolharam confusos. Mas isso foi a noite do casamento de vocês, completou o tabelião. O senhor Heitor veio pessoalmente, sozinho, depois da meia-noite, e depositou estes documentos com instruções muito específicas. Com mãos trêmulas, Isadora inseriu a chave na caixa de segurança. Dentro havia um documento legal, um testamento datado da noite de núpcias, antes de consumar o casamento, antes de saber se ela ficaria ou fugiria como as outras. Isadora leu o documento em silêncio, seus olhos percorrendo cada linha. Então olhou para Heitor, que estava pálido, com as mãos apertadas em punhos.
Você destinou metade de tudo para mim, sussurrou ela. Naquela primeira noite, antes de saber se isso funcionaria, antes de saber se eu ficaria. Sim, confirmou Heitor com voz tensa. Por quê? Perguntou Isadora, sentindo lágrimas rolando. Por que confiar tanto em uma estranha? Heitor se levantou de sua cadeira, caminhando até a janela que dava para a Avenida Paulista. Porque quando te vi naquela suíte no Rio, com seu vestido de renda de Paraty, com suas mãos tremendo enquanto sussurrava, "Não me solte", vi algo nos seus olhos que me quebrou, explicou. Vi coragem e medo em partes iguais. Vi alguém se sacrificando por amor à família. E entendi que se essa jovem de 22 anos podia ser tão corajosa, eu também podia. Mas as outras mulheres descobriram a verdade sobre minha saúde e fugiram antes que eu pudesse sequer considerar confiar completamente, disse Heitor. Mas com você, decidi fazer diferente. Decidi confiar primeiro, colocar minha vida, meu patrimônio, meu coração nas suas mãos e esperar que não os quebrasse. Isadora se levantou desajeitadamente, sua barriga grande fazendo um movimento complicado. Caminhou até ele e lhe devolveu o documento. Não quero isso, disse. Heitor a olhou surpreso. O quê? Não quero metade do seu patrimônio como proteção ou seguro, explicou Isadora. Quero construir algo com você, como parceiros iguais. Não quero ser protegida financeiramente caso você falhe. Quero ser sua parceira em tudo o que construímos juntos. Isadora, este documento te protege... Me protege da versão de você que não existe mais, interrompeu ela. O homem que escreveu isso estava apavorado de ser abandonado. O homem que tenho na minha frente agora sabe que não vou a lugar nenhum. Heitor pegou suas mãos, o documento ainda entre eles. A vida toda tomei decisões baseadas no medo, admitiu. Medo do abandono, medo do fracasso, medo de ser vulnerável. Este testamento foi meu último ato de medo. Garantir que, mesmo se me abandonasse, pelo menos teria te cuidado financeiramente. E agora? Perguntou Isadora. O que sente agora? Heitor olhou para suas mãos unidas, a barriga dela pressionando levemente contra ele, contendo o filho deles. Agora sinto gratidão, disse com voz quebrada. Gratidão de que você ficou. Gratidão de que me ensinou o que realmente significa compromisso. Gratidão de que, em vez de aceitar meus presentes de medo, exigiu uma parceria real. O tabelião, que havia estado observando tudo isso com interesse profissional, pigarreou. Então, o que desejam fazer com estes documentos? Isadora e Heitor se entreolharam. Então, simultaneamente sorriram. Guarde-os, disseram em uníssono. Mas adicione um codicilo, acrescentou Heitor. Tudo o que construímos a partir de agora é metade dela automaticamente. Não por testamento em caso de minha morte, mas por direito como minha parceira em tudo. O tabelião assentiu, fazendo anotações. Quando saíram do escritório, o sol de São Paulo brilhava intensamente. Isadora parou na rua, olhando para seu marido. Aquela chave que me deu na primeira manhã. Sim, você disse que abria o coração de quem a usasse com coragem, lembrou Isadora. Acho que não era meu coração que precisava abrir. Era o seu. Heitor a beijou ali, na rua movimentada de São Paulo, sem se importar com quem os visse. Era um beijo que falava de anos de muralhas caindo, de medo se transformando em fé, de transações se convertendo em amor verdadeiro. Quando se separaram, Isadora sentiu uma contração forte. Seu rosto se tensionou de dor. Heitor, disse com voz tensa, acho que o bebê está vindo. O pânico cruzou o rosto dele, seguido rapidamente por determinação. Em 30 segundos, haviam ligado para o médico, estavam no carro, e Heitor dirigia para a clínica com a precisão de alguém que havia ensaiado essa rota 1000 vezes em sua mente. Respira, disse, embora sua própria respiração estivesse acelerada. Como praticamos nas aulas de parto. Já estou fazendo, resmungou Isadora entre contrações. Você também devia respirar, ou vai desmaiar. Apesar da dor, ambos riram, porque assim haviam aprendido a lidar com o medo. Juntos, com humor no meio do pânico, com amor mais forte que qualquer incerteza. A sala de parto foi um turbilhão. Isadora trabalhou por 14 horas.
com Heitor segurando sua mão durante cada contração, sussurrando palavras de encorajamento quando ela gritava que não conseguia mais, secando sua testa com toalhas frias. Os médicos monitoravam constantemente o coração de Heitor também, preocupados que o estresse pudesse desencadear uma crise, mas seu coração aguentou. E, finalmente, quando o sol começava a se pôr sobre São Paulo, a filha deles chegou ao mundo com um choro forte que encheu toda a sala. É uma menina, anunciou o médico, colocando o bebê pequeno sobre o peito de Isadora. Heitor olhou para sua filha com uma expressão de completo assombro. Tinha os olhos fechados, o cabelo escuro grudado na cabecinha, os punhos cerrados como se já estivesse pronta para brigar com o mundo. Foi pequena, sussurrou Isadora com lágrimas rolando por suas bochechas. Bem-vinda à sua família complicada e linda. Heitor estendeu um dedo trêmulo, tocando a mãozinha de sua filha. Imediatamente, ela agarrou seu dedo com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Ela me pegou, disse ele com voz cheia de maravilhamento. Completamente. É assim que o amor funciona, respondeu Isadora suavemente. Te agarra e não solta. Durante os próximos dias no hospital, vieram as visitas. Aurélio e Cássio, que agora trabalhava estavelmente na vinícola depois de completar seu tratamento. Teodora com sua família do Rio Grande do Sul. Nivalda com flores do jardim da fazenda. Todos querendo conhecer a pequena Dalila, com o nome da avó que havia ensinado a Heitor que a honra está em levantar-se depois de cair. Quando finalmente levaram Dalila para casa na fazenda, algo mágico aconteceu. A casa que havia estado morta por décadas, preservada como museu em vez de vivida como lar, finalmente despertou completamente. O choro de um bebê enchia os corredores, fraldas penduradas secando no terraço, onde antes só havia hortênsias ornamentais. O salão do piano, onde Heitor havia chorado a primeira vez que ouviu Isadora tocar, agora continha um berço onde a filha deles dormia sonecas, enquanto a mãe tocava canções de ninar suaves. Heitor, para surpresa de todos, incluindo ele mesmo, revelou-se um pai natural. Levantava para trocar fraldas de madrugada, cantava cantigas infantis desafinadas, caminhava quilômetros pelos corredores da fazenda, embalando Dalila quando não parava de chorar. Cada ação era o oposto consciente de como havia sido criado. Uma noite, 3 meses após o nascimento de Dalila, Isadora encontrou Heitor no jardim de rosas que ela havia plantado. Dalila dormia em um Moisés ao lado dele, enrolada em mantas macias. Heitor olhava as estrelas com uma expressão de paz que ela nunca havia visto antes. No que está pensando? Perguntou Isadora, sentando-se ao lado dele. Em como chegamos aqui? Respondeu ele, sem tirar os olhos do céu. Começamos como estranhos numa transação. 2 pessoas quebradas tentando usar um ao outro como conserto. E agora somos uma família, completou Isadora. Mais que isso, disse Heitor, finalmente olhando para ela. Somos pessoas que escolheram se curar mutuamente, não porque tivéssemos que fazer, mas porque decidimos que o amor era mais forte que o medo. Isadora pegou sua mão, entrelaçando seus dedos, da forma que havia aprendido significar lar. Sabe o que percebi? Perguntou ela. Aquele primeiro dia, quando me deu a chave e disse que abria o coração de quem a usasse com coragem. Pensei que estava falando de abrir seu coração para mim. Mas realmente estava falando de abrir meu próprio coração, de ter coragem para amar apesar das circunstâncias impossíveis. Talvez fossem as 2 coisas, sugeriu Heitor. Talvez a verdadeira coragem esteja em abrir nossos corações simultaneamente, em dizer te vejo com todas as suas rachaduras e cicatrizes e te escolho de qualquer jeito. Dalila fez um barulhinho em seu sono e ambos se viraram para olhá-la. A filha deles, pequena e perfeita, alheia à complexidade de como havia chegado a existir, simplesmente sendo. Ela nunca vai conhecer o homem que você era antes, observou Isadora. Só vai conhecer o pai que é agora, o homem que a pega no colo, que canta músicas bobas, que levanta de madrugada. Ótimo, disse Heitor firmemente. Aquele homem morreu de qualquer jeito. Um novo nasceu na noite que me casei com você. Demorou para ambos vermos, mas ele esteve lá o tempo todo, esperando permissão para existir. Isadora apoiou a cabeça em seu ombro, ouvindo o batimento constante de seu coração.
O coração que os médicos diziam estar mais saudável do que nunca, fortalecido por amor em vez de estresse, por paz em vez de ambição implacável. O que vamos contar para ela quando crescer? Perguntou Isadora. Quando Dalila perguntar como nos apaixonamos. Heitor considerou por um longo momento. Vamos contar a verdade, decidiu. Que começamos com um contrato e terminamos com um compromisso. Que nos casamos por todas as razões erradas, mas ficamos por todas as certas. Que o amor real não é o raio que te atinge instantaneamente. É a chuva constante que lentamente transforma o deserto em jardim. Gosto disso, disse Isadora sorrindo. A chuva constante. Ficaram ali enquanto a noite se aprofundava. Duas pessoas que haviam encontrado seu caminho, uma para a outra, através de transações e impossibilidades, através de medo e coragem, através de todas as complicações que fazem o amor real ser real. A fazenda de Campos do Jordão, que havia estado morta por décadas, finalmente respirava de verdade. Não com a respiração superficial da preservação, mas com a respiração profunda da vida sendo vivida. Os jardins floresciam não só com hortênsias ornamentais, mas com rosas plantadas com esperança. Os salões ressoavam não com silêncio tenso, mas com música, choro de bebê, risadas. E no coração de tudo, duas pessoas que haviam aprendido que às vezes as melhores histórias de amor começam com as piores circunstâncias. Que às vezes precisamos vender nossa liberdade para finalmente entender seu verdadeiro valor. Que às vezes a pessoa que pensamos que nos resgata é a pessoa que precisa do nosso resgate com igual desespero. Isadora olhou para a chave que ainda usava ao redor do pescoço, brilhando sob a luz das estrelas. Já não precisava abrir nenhuma caixa de segurança. Seu único propósito agora era lembrá-los de que a maior coragem não está em permanecer fechado por segurança, mas em se abrir apesar do risco. Te amo, disse Heitor de repente. As palavras ditas com a facilidade de alguém que as havia praticado 1000 vezes no coração antes de poder dizê-las em voz alta. Eu sei, respondeu Isadora sorrindo. E eu te amo. Não por quem você era ou quem poderia ser, mas por quem é agora mesmo. Neste jardim, sob estas estrelas, com nossa filha dormindo ao nosso lado. E essa, finalmente, era a verdade completa. Não a transação com que começaram. Não o contrato que assinaram, mas a escolha que faziam cada dia. Se amar apesar das diferenças de idade, apesar das circunstâncias impossíveis, apesar de todos os motivos pelos quais não deveria funcionar. Porque no fim, o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre duas pessoas imperfeitas escolhendo ver a beleza nas imperfeições uma da outra. É sobre transformar dor em propósito, cicatrizes em sabedoria, medo em fé. O vestido de renda de Paraty estava agora guardado cuidadosamente num baú no sótão, preservado, para que um dia Dalila pudesse vê-lo e compreender como começou sua história. E quando esse dia chegasse, Isadora lhe diria o que havia aprendido, que às vezes os finais mais lindos vêm dos começos mais complicados, que às vezes você precisa se perder completamente para finalmente encontrar seu caminho para casa. E que o lar não é um lugar, mas uma pessoa, ou duas pessoas, ou três, escolhendo construir algo juntos das ruínas de suas vidas separadas. A fazenda de Campos do Jordão respirava, e com cada respiração cantava uma canção de redenção, de segundas chances, de amor que se recusa a ser definido por como começou, mas por como escolheu continuar.